É, pessoal, lá vem o Lula e lá vem o PT com o seu objetivo mais do que conhecido de arruinar o Brasil, destruir a economia do país por meio de uma política de crédito completamente absurda, completamente deslocada. Um modelo econômico falido que já deu errado no Brasil, já deu errado em outras partes do mundo, já deu errado em governos petistas, mas que vai ser adotado novamente pelo Lula e por sua trupe econômica, aquele povo lá da Unicamp, que desenvolveu um programa de governo do PT, conforme eu já falei aqui no canal também, e que farão todo aquele estrago que nós já conhecemos bem, caso o Lula seja eleito este ano. Vamos dar uma olhada aqui nessa proposta de renegociação de dívidas que o Lula fez aqui nesta matéria da Gazeta do Povo. Desde já peço que você deixe o seu like e seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 99 por mês. Você também pode clicar no botão valeu demais aí embaixo, contribuir financeiramente com o meu trabalho, me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, vou deixar na descrição deste vídeo também. Então vamos a essa notícia. E a proposta do Lula é bastante simples. Ele quer criar um fundo garantidor, sabe o fundo garantidor de crédito que existe, o FGC, que garante o crédito que os bancos oferecem, né? Quando você empresta um dinheiro para um banco aí, um CDB, um depósito, enfim, se o banco quebrar, se ele não conseguir pagar, honrar aquele compromisso, o fundo garantidor de crédito vai lá e cobre aquele rombo. Pois é isso que o Lula quer fazer, um fundo garantidor para renegociar as dívidas de 68 milhões de pessoas, que ao que parece é o pessoal, a quantidade de pessoas aí que tem algum tipo de restrição de crédito segundo o Serasa. Esse programa se chamaria Desenrola Brasil. Fala sério, Desenrola Brasil, tá mais para Enrola Brasil, né? Enrolar no sentido de enganar. E esse sistema aqui, esse fundo garantidor, seria avalista para que as pessoas pudessem renegociar suas dívidas. Ou seja, o indivíduo tem uma dívida, ele vai lá, renegocia com o banco, com a instituição financeira, e o governo entra de avalista nisso aí, a fim de conseguir condições melhores para a pessoa pagar. Você já sabe o tipo de problema que isso vai dar, né? Você já sabe onde isso aí vai dar. Quando você entra numa situação de negociação em que a outra parte fiadora é o governo, que depende do seu voto para ser eleito, você já sabe que a pessoa vai ficar tentada a não pagar a dívida, né? Afinal, o governo está lá como avalista. Você acha que o governo vai botar 68 milhões de pessoas na justiça? Mais fácil ele bancar a dívida desse pessoal todo. Como que essa dívida vai ser bancada? Exatamente, imprimindo dinheiro, né? Coisa maravilhosa, sensacional. É claro que, como aponta a Gazeta do Povo, essa proposta aí da campanha do Lula é uma resposta ao que o Bolsonaro recentemente falou, dizendo que a Caixa dará desconto de até 90% nas dívidas de algumas pessoas com o banco, né? Ou seja, temos aí 4 milhões de pessoas e 400 mil empresas que poderão ter até 90% de desconto. Não quer dizer que todos vão ter esse benefício de 90%, mas algum crédito, alguma redução eles terão. E vamos lá, isso é populista? É. Isso é eleitoreiro? É sim. O grande problema das economias dirigidas, das economias com algum grau de intervencionismo estatal, das economias ocidentais modernas, atuais contemporâneas, é a questão do crédito, como o crédito é manipulado para supostamente desenvolver a economia, fomentar a economia, né? É mais gente produzindo, mais gente consumindo, mexendo-se artificialmente nos números do crédito, seja reduzindo a taxa de juros, seja subsidiando o crédito barato, fácil, como comumente se faz aqui no Brasil, foi feito durante muito tempo também nos governos petistas. Qual é o problema de você mexer na taxa de juros, de você mexer no crédito? Como eu já falei em outro vídeo aqui do meu canal, qual é o preço mais importante da economia, que você não assistiu, ninguém assistiu esse vídeo aqui, 275 visualizações, ninguém viu, um tema importante, mas quando eu faço um vídeo mais elaborado aqui, falando de assuntos de economia, ninguém vê o vídeo, né? Coisa incrível. Mas qual que é o problema? O problema é que a taxa de juros, o crédito no geral, é o preço do dinheiro. Ele representa um preço para a sociedade, que é o preço do dinheiro. E como o dinheiro representa metade de todas as operações econômicas, né, ele é a contrapartida de tudo o que é vendido e comprado, sejam produtos, sejam bens, serviços no geral. Então você está manipulando metade da economia quando você mexe na taxa de juros ou concede crédito fácil, que é o caso aqui.
e aí você distorce totalmente o cenário econômico do país. O que acontece quando você tem indivíduos endividados, pesadamente endividados, e você dá uma moratória de dívida ou você perdoa a dívida desses indivíduos? O que acontece é que você está convidando mais pessoas a se endividarem, a buscarem financiamento para se encherem de dívidas. Agora, o caso do Lula é igual ao do Bolsonaro, a proposta? É equivalente à do Bolsonaro? Não, é muito pior, porque a do Bolsonaro, conforme eu falei, está lidando aí com 4 milhões de pessoas em apenas um único organismo, que é a Caixa Econômica. A do Lula aqui pode contemplar até 68 milhões de pessoas, num fundo garantidor que teria entre 7 bilhões e 18 bilhões de reais da União, né? Ou seja, meu e seu, dinheiro nosso sendo colocado lá para garantir débito de pessoas inadimplentes. Agora, se você tiver a curiosidade de pegar esse maior valor aqui, 18 bilhões, e dividir por 68 milhões de pessoas, você vai ver que isso dá uns R$ 200 por pessoa. Agora imagina se todo mundo resolve dar calote nesse novo financiamento aí. Será que a dívida média dessas pessoas é R$ 200? Será que é isso que elas não conseguem pagar? Ou será que elas estão com a dívida muito maior do que isso? E ou o governo não vai ter dinheiro para pagar, para bancar isso aqui, e esse fundo vai colapsar, ou o governo vai ter que botar muito mais dinheiro nessa jogada, muito mais do que ele disse inicialmente, que aliás é o que sempre acontece quando o governo cria algum programa inovador assim, né? Ele começa com um valorzinho pequenininho, vai subindo, subindo, subindo indefinidamente. Foi o que aconteceu com o FIES, né, que é um programa de financiamento e de empréstimo estudantil, e o governo foi dando isso, o governo petista dando isso indiscriminadamente até o ponto que não havia mais de onde tirar dinheiro para bancar essa festa. E agora tá cheio de gente aí que não consegue pagar isso aí, dando calote na dívida. Sistemas de renegociação de dívidas são muito interessantes. Muitas delas estão vinculadas a taxas de juro muito altas e elas são dívidas impagáveis, a pessoa não vai conseguir pagar. Então o banco, a instituição financeira, enfim, prefere reduzir a taxa de juros, reduzir o valor geral e receber alguma coisa do que não receber nada. Isso aí costuma dar bons frutos. O grande problema é quando você tem como contrapartida isso o governo federal, porque aí você cria um incentivo errado para as pessoas se endividarem, você coloca um player novo no mercado nessa jogada aí, que é o governo federal, com seus recursos supostamente, virtualmente infinitos, que não vão ficar restritos a essa quantidade dita aqui, porque tudo depende do benefício eleitoral que uma medida dessas pode acabar acarretando, e o que você tem nessa história é a tempestade perfeita. Gente se endividando cada vez mais, o governo federal chegando junto com o dinheiro ali, instituições financeiras dando crédito à torta e à direito, renegociando dívidas à torta e à direito também, porque o governo federal vai pagar caso as pessoas não paguem, enfim, uma catástrofe total se desenhando na nossa frente. Agora pode ter certeza, se o Lula for eleito, isso aqui é o tipo de coisa que vai para frente por dois motivos. O primeiro motivo é a questão eleitoral, né? O Lula quer se eleger agora e vai querer se reeleger depois, ficar com uma imagem aí do cara que salvou o povo aí das dívidas. Você lembra bem que isso é uma proposta do Ciro Gomes, até uma proposta pré-eleitoral dele, né? Mas enfim, eles roubam as ideias dos outros aí, não tem problema, até porque o Ciro Gomes está apoiando o Lula também. Não há nada a se questionar nessa história. Mas o segundo motivo pelo qual o Lula teria um grande interesse em ter um fundo desses aí, cheio de recursos para administrar em favor de instituições bancárias, para cobrir o crédito aí de inadimplentes, é o fato de que esse tipo de constituição aí de organismos, né, de fundos, enfim, isso é muito interessante para o governo federal, especialmente se ele for governado por uma quadrilha de corruptos. Por quê? Porque esse é um dinheiro que está lá estacionado, já destacado no orçamento e bem protegidinho ali, 7 a 18 bilhões de reais a serem utilizados aí com uma certa liberdade pelo governo federal, tal como acontece lá com o Fundo de Investimentos do FGTS. Você lembra disso? Uma coisa escandalosa que foi esquecida por muita gente, mas os governos petistas utilizavam-se desse dinheiro, que é dinheiro de todos os trabalhadores que têm carteira assinada no país, que fica lá preso, do qual eles não podem usufruir, mas o PT pegava uma parte desse dinheiro e destinava para um fundo de investimentos que tinha sigilo nas suas aplicações por questões aí de vantagem econômica, e ele financiava projetos de campeões nacionais, de amigos do rei aí, que deram graves prejuízos, causaram prejuízos para o fundo geral do FGTS, uma maravilha.
PT pegando dinheiro dos trabalhadores, dando para mega empresários desperdiçarem em projetos econômicos falidos a taxas de juros mais do que camaradas. Então esse fundo aqui, para além de distorcer a economia totalmente, mais uma vez que é o que o PT sabe fazer muito bem, ele não é interessante apenas para os indivíduos endividados, não é apenas interessante para as instituições financeiras que estão atualmente sem receber, ele é muito mais interessante para o PT, porque ele cria um novo fundo de valores de reservas aí federais da União que vão ficar sob controle direto do Poder Executivo e que poderão ser utilizadas como o presidente bem entender nessa história aí. E você sabe onde isso vai parar, né? Corrupção, favorecimento de amigos do rei, enfim, coisas que o PT sabe fazer muito bem. Nada de novo debaixo do sol, sabemos que é esse tipo de proposta econômica que o PT vai levar à frente. Propostas econômicas que apenas distorcem a economia, afundam o país em crises econômicas causadas por crédito fácil, taxa de juros baixas e um crédito artificialmente fornecido pelo Estado, principalmente coisas aí que favorecem a prática da corrupção. Não me surpreende de forma alguma. Pode ter certeza, se o Lula for eleito, ele vai destruir a nossa economia com medidas como essa aí. Mas diga aí nos comentários o que você achou dessa proposta do Lula. Ela é viável, ela é interessante ou ela vai apenas naufragar a economia do país? Contribua aí com o nosso debate, deixe o seu like neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!